Olá, me chamo Nicole, tenho 15 anos, faço 16 mês que vem. Gosto muito de estudar, ainda mais quando sei que não vou mais a pé para o colégio. É, ganhei da minha mãe. E falando nela, essa é minha mãe, Dona Rita. Bom, como posso dizer, é a melhor mãe do mundo. Sempre fez o melhor por mim. Depois da morte do meu pai, ela se tornou duas partes mais importantes da minha vida. Todos os dias, quando eu chegava da escola, conversava com a minha mãe, contava tudo o que acontecia na escola. Eu e ela éramos inseparáveis. Ela sempre se preocupava comigo, né? Coisas de mãe, né? Essa é a minha melhor amiga, Megan. Crescemos praticamente juntas. Somos inseparáveis. Mas teve um dia que do nada ela me chamou para irmos a um baile e queria me apresentar ao amigo dela. Ela disse que ele já estava me notando já fazia um tempo, sabe? Malandrinha essa minha amiga, não é? E então vamos para a segunda parte da história, conversar com a minha mãe. Minha mãe era bem tradicional, daqueles tempos bem antigos, sabe? Bem durona. Então tivemos que inventar uma mentirinha, tipo que dormir na casa dela. Jamais iria falar que iria pra uma balada, ela jamais iria deixar. E então, eu e Mega fomos conversar com a minha mãe. Todos os finais de semana a gente revezava. Eu dormia na casa dela, no outro ela dormia no meu, então isso não haveria problema algum de minha mãe deixar, é claro. Então, nos arrumamos no quarto de Megan, é claro, escondidos dos pais dela. Megan já fazia isso há muito tempo e os pais nunca desconfiou. E eu, boba, ingênua, né? Primeira vez que fiz isso com a minha mãe, estava com o coração na mão, mas também ao mesmo tempo feliz e linda, queria arrasar e, claro, conhecer o boy, né? Apesar da minha adolescência, sempre fui uma pessoa muito bem presa. Minha mãe sempre foi bem rígida nessa parte. Eu nunca tive aquela liberdade de sair com as minhas amigas, com os meus amigos. Mas eu tive que dar essa certeza para mim mesma e confiar que eu não iria aprontar. E eu dancei muito naquela noite, eu amei muito até que conheci o Jonathan. Ele foi super simpático comigo. Ele é um gato, um moreno maravilhoso. Eu conversei com ele conversou comigo e parece que ali foi o amor à primeira vista. Não sei se isso acontece com vocês, mas realmente aconteceu comigo. Eu e ele ficamos conversando praticamente a noite inteirinha. Bebemos um pouquinho, conversamos, dançamos. Ele me chamou para dançar. Foi muito bom. Gostei muito da experiência. E do nada ele me chamou para irmos conversar um pouquinho lá fora, pois estava muito barulho e não conseguimos conversar devido à música bem alta. Então fomos lá para fora. Eu e Jonathan começamos a conversar. Até confesso que foi muito bom a gente ter saído lá pra fora, porque tava um barulho bem insuportável, não dava pra gente entender o que a gente tava falando. Ele começou a falar pra mim que ele me achava linda, que fazia já um tempo que já havia me olhando, já me observava há um tempo, mas nunca teve coragem de chegar até mim. E eu fiquei pasma, pois eu nunca tinha visto ele ou nunca cheguei a reparar ele. E ali batemos o papo e ali acabou acontecendo que a gente ficou. E Megan com o namorado dela.
É, realmente, Megan tem um namorado, gente. Jonathan e eu estávamos muito apaixonados, então conversamos no final de semana. E então Jonathan chegou em casa e trouxe uma rosa, como no primeiro dia do nosso encontro. Fofo, não é? Depois de Jonathan ter falado as suas intenções para comigo, minha mãe começou a ditar as regras. Ela sempre foi meu pai e minha mãe na casa, na educação, financeiro, tudo. Então eu respeito muito a minha mãe porque ela fez muito por mim. E claro, começou a ditar as regras dela. Coisas de mãe, né? Depois daquela conversa que tivemos com a minha mãe, Jonathan e eu fomos conversar lá fora. E ele me falou que foi promovido no serviço e que estava muito feliz. E que havia comprado um apartamento e que queria que eu conhecesse, mas ali seria segredo só nosso. Depois que nós estreássemos o apartamento, ele queria falar com a minha mãe, para dar mais um voto de confiança e se sentir orgulhosa, né? Eu fiquei muito feliz em saber que meu namorado era esforçado, apesar de sermos muito jovens, ele já tem uma cabeça extraordinária e sabia o que queria. Então, não pensei duas vezes e fomos para o apartamento dele. Disse para ele que estava um pouco insegura, mas ele falou para mim não temer, não se preocupar, que vai ser tudo especial. E ali eu deixei acontecer. Sempre pensei que me entregaria para a pessoa que eu amasse. E é ele que eu amo. E essa noite vai ser perfeita. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were. Minha mãe recebeu uma ligação da minha tia que havia falando que estava muito doente. E então minha mãe decidiu o dia de folga dela ir para a casa da irmã dela para visitá-la. E iria ficar o dia todo em casa. Ela falou para mim cuidar do meu quarto, cuidar das coisas da casa e não sair de casa, que ela iria ligar. E então, na mesma hora, assim que ela saiu, eu pensei no Jonathan. Tivemos a possibilidade de estarmos sozinhos e então liguei para ele. Pedi para ele vir para casa para ficarmos juntas. E também o dia de folga dele coincidiu com esse dia, né? E então, imediatamente, Jonathan chegou em casa. Me abraçou, me beijou, estávamos morrendo de saudade um do outro. Pois ele estava fazendo muita extra para pagar o apartamento que ele acabou de comprar, né? E então, conversamos e não perdemos tempo, subimos para o meu quarto. E ali você já sabe o que rolou, né? Teve um dia que de manhã eu tomei um café e algo não caiu muito bem. Naquele
Naquele mesmo dia, estávamos voltando da escola e Megan falou que iria passar na farmácia para comprar um absorvente para ela. Foi quando me deu conta que as minhas regras estavam bem atrasadas. Foi quando eu decidi e falei para ela que passei mal pela manhã, vomitei e estava sentindo muitos enjoos e tontura. E não havia falado para minha mãe, pois não queria preocupá-la. Megan, já experiente, já sabendo de tudo, praticamente ela desconfiou, perguntou se eu tive relação com meu namorado, eu disse que sim e esqueci de me prevenir. Foi quando eu comprei o teste e eu fui para casa de Megan fazer lá o teste no banheiro dela. E para meu resultado, fiquei chocada. Não sabia a minha reação. Deu positivo. Isso mesmo, estou grávida. Meu mundo parou, parece que abriu um buraco ali e eu caí ali dentro dele. Não sabia o que fazer, estava sem reação. Megan, como já era experiente, Megan me acalmou, me abraçou, a gente conversou e pediu para eu falar com meu namorado. E foi bem isso que eu fiz. Eu liguei para ele imediatamente, pois estava tremendo, nervosa, não sabia o que fazer. E ela falou para mim falar com ele. E é assim que eu fiz. E disse para Jonathan que a minha menstruação havia atrasado, que estava muito preocupada, que já fazia um tempinho que eu já passava mal, só que eu não contei minha mãe para não deixar preocupada. Foi quando minha ficha caiu e Megan disse que eu poderia estar grávida e eu fiz o teste. E então deu positivo. A reação dele foi totalmente diferente, não foi com medo, eu acho que ele já estava seguro de si. Eu acho que ele sabia o que queria. Foi quando ele falou pra mim que iria ficar tudo bem, que ele iria assumir a criança, que iria ser o melhor pai e iria dar o melhor de tudo para a criança e para mim mesma. Que iria falar com a minha mãe, iria assumir toda a responsabilidade e nos mudarmos para o apartamento. E então naquela noite, Jonathan quis conversar com a minha mãe. Ela ficou muito decepcionada comigo, desapontada, pois ela apostava em mim um futuro melhor. Mas ela falou que não poderia julgar porque isso aconteceu com ela. Ela também foi mãe cedo, na adolescência. E ela passou por muitas situações ruins, mas também teve sorte de ter meu pai ao meu lado. Infelizmente que ele faleceu num terrível acidente. Mas Jonathan confortou o coração dela e disse que iria fazer tudo certinho, que queria casar, já estava pagando as parcelas do apartamento e que foi promovido e que iria dar um futuro melhor para mim e para o bebê. Foi quando isso a confortou o coração dela e ela ficou muito feliz em saber que iria ser avó. Apesar de ser bem novinha, ela disse para mim não parar de estudar, seguir em frente e ter um futuro melhor para mim e para o bebê. Apesar da minha gravidez precoce, eu estou muito feliz e contente e também segura em saber que Jonathan é meu parceiro, que nele eu posso confiar, que tive sorte em ter um rapaz como ele, que assumiu as responsabilidades, que assumiu uma postura de pai e marido. Infelizmente, muitas jovens hoje não conseguem ter esse apoio. Infelizmente, muitas jovens hoje não conseguem ter essa garantia, esse apoio na hora que mais precisa, na adolescência. Confesso que no comecinho eu fiquei muito, mas muito insegura. Fui humilhada por muitas meninas da escola em saber que só eu engravidei e parece que é um futuro perdido. Mas eu sei que isso vai ser tudo reconquistado com o tempo. Não vou deixar de estudar, quero dar o melhor para o meu filho e também que minha mãe tenha orgulho de mim, pois ela fez muito por mim e é o que eu vou fazer por ela também, pelo bebê e também pelo meu marido. Já estava sentindo umas contrações, umas dores, eu acho que estava chegando. A Lana já queria vir ao mundo, estava muito feliz e empolgada. Jonathan me levou para o hospital e já estava em trabalho de parto. Praticamente a Lana já estava nascendo. 10 minutos depois, a Lana veio ao mundo. Um ano passou e passou muito rápido. Mal percebi que a minha bebê já estava crescendo, estava ficando a coisinha mais linda. A cada dia eu estava apaixonado por essa menina e ela me mudou completamente de dentro para fora. Muitas ficam com medo de engravidar porque vai estragar seu corpo ou porque talvez fui nova demais a ser mãe.
Mas eu acho que se fosse pra me voltar novamente, eu acho que eu faria tudo de novo, porque ela não me faz uma pessoa melhor. Eu deixei de ser aquela adolescente insegura, boba, preguiçosa, quando a minha mãe mandava arrumar o quarto, ficava com preguiça, acordava tarde. E hoje eu sei o valor de uma mãe para com um filho, para com uma casa. Não é só ter um filho e colocar no mundo e deixar largado, ou um pai abandonar, o pai ou a mãe abandonar a sua filha porque engravidou. Eu acho que consequências vão vir, mas cada um é respeitar e decidir o seu futuro e seguir em frente, cabeça erguida. Ter um filho não é uma mala, não é ter um peso, e sim uma bênção que vem de Deus. Então tem que fazer tudo e bem planejado, com cabeça, com os pés no chão. Hoje eu sou muito feliz com meu marido. Quitamos nosso apartamento, ele pagou praticamente à vista. Ele foi promovido e hoje ele é um dos sócios da empresa. E eu voltei a estudar também. Quero o melhor para mim, para minha filha. Não é porque eu tive um bebê que eu tenho que parar no mundo, parar nos estudos e depender somente do meu marido. Eu falo a vocês e a todas que passaram por essa situação que eu passei. Não desista do seu sonho. Teve um bebê? Você não teve algo que vai te parar. E sim, eu acho que é uma motivação a mais para você viver a sua vida. Então se espelhe em seu filho ou a sua filha e vai pra luta. Realize o seu sonho, pense no futuro da sua filha e do seu filho. Não desista que você é capaz.